Olá, estamos iniciando a nossa aula número 306 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Meu cordial boa tarde, minhas saudações para todos vocês, queridos alunos. Essa aula para mim é muito grata, porque a partir dela, nesse processo de progresso que a humanidade se submete e experimenta, nós vamos tratar da civilização ocidental moderna, que é a segunda fase, que vai desde a Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial em 1914. Para aqueles que estão chegando aqui, estranham que um curso de filosofia espírita ou de doutrina espírita esteja falando sobre fatos históricos. Nós entendemos que, à luz do pensamento filosófico espírita, todos esses eventos repercutem uma substância inteligente, um princípio inteligente criado por Deus como agente social e agente do progresso e agente dessas descobertas e invenções e novas circunstâncias em todos os níveis do pensamento do homem, que é o espírito. Civilização ocidental moderna, segunda fase, tem como agente espíritos encarnados. Não há dissociação, como muitas pessoas pensam dentro do espiritismo, que temos que só tributar ao espiritismo um lado religioso e em pedidos sucessivos de ordem religiosa aos espíritos superiores. Nós vivemos numa interação comum entre o mundo encarnado e o desencarnado, entre os espíritos na carne, que são a alma, e os espíritos fora da carne, liberados, que são propriamente os espíritos. Mundo espiritual e mundo carnal, mundo espiritual e mundo físico se interpenetram. E Jesus muito bem afirmou essa verdade ao dizer para Pedro: Pedro, guarda-te, tudo que tu amarrares no céu, tudo que tu amarrares na terra, já terá sido amarrado no céu. E tudo que tu desamarrares na terra, já terá sido desamarrado no céu. Ou seja, as conexões, as amarras que estão em interação constante entre a terra e o céu, vale dizer, o mundo espiritual. Então, para nós, nesse pensamento, nessa visão filosófica espírita abrangente, nessa visão doutrinária, nós nos abrimos para outros aspectos do homem como agente social, basicamente falamos o espírito. Dentro desse contexto, eu espero ter trazido algumas explicações para os meus alunos e peço para regredirem, voltarem, recorrerem às aulas anteriores, quando nós estudamos de uma forma detalhada e quase exaustiva a lei do progresso, a lei do trabalho e a lei de destruição, que compõem e constituem a grande força motora do homem cada dia mais se aperfeiçoar e evoluir, moral e intelectualmente. Então, essa história da civilização ocidental, que eu estou estudando com vocês, na realidade, ela nada mais é que um reflexo, que um efeito muito patente e muito evidente de quê? Da ação do progresso. Nós não entendemos que o progresso é esse. O progresso é essa marcha que interage o homem como carne e o espírito. Enfim, todas essas ações sociais e tudo que se manifesta e se expressa a inteligência do homem sob a égide da inteligência maior, que é a inteligência de Deus. Então vamos lá, feito esse preâmbulo para aqueles que estão chegando, vamos lá. Civilização ocidental moderna, segunda fase, 1789 e 1914. Em 1789 houve a Revolução Francesa e a queda do absolutismo e da Casa Real Francesa, do Império Francês, que tinha como imperador Luís XVI.
pela primeira vez na história da humanidade, há uma queda do império e que se sucede a uma república. Surgiu a primeira república no mundo ocidental, a República Francesa. Após a queda da Bastilha e a morte de Luís XVI e sua companheira Maria Antonieta, e todos os eventos sucederam, instalou-se a Primeira República Francesa. E essa Primeira República deu uma visão político-social inédita para a humanidade, sobretudo com a Declaração dos Direitos do Homem. Pela primeira vez, uma república constituía a base dos direitos do homem através da declaração. E essa Declaração dos Direitos do Homem foi levada em 1948, também na Organização das Nações Unidas, que através de 30 itens configurou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O homem tem direito à liberdade de expressão, tem a liberdade de ir e vir, tem a liberdade à vida, ninguém pode impedir a vida. O homem tem direito à liberdade de imprensa, enfim. O homem é uma declaração que abolia qualquer regime de restrição, coercitivo ou repressor. Era o liberalismo que subia nessa Primeira República e a força da razão superando até então a dogmática da Igreja, que enclausurou durante séculos o pensamento e a inteligência do homem. É isso mesmo, meus alunos. É assim mesmo que a coisa foi. Então, nessa primeira fase, que vai de 789 a 914, surge o primeiro evento de magnitude que nós temos que entender, que é a primeira Revolução Industrial. Até então, até o advento da máquina a vapor, que possibilitou o mecanicismo da produção industrial, porque o vapor, o carvão jogado numa caldeira, a caldeira produz vapor, vapor sob pressão, é jogado a um tubo, esse tubo gira uma engrenagem, a engrenagem produz trabalho e produz o tecido e outras formas, como locomotivas e barcos a vapor. Até o advento da máquina a vapor, ou seja, um pouco antes de 1769, quando isso aconteceu, em 1760, toda a produção e a riqueza era feita através de artesãos e através da manufatura e de um capitalismo comercial predatório, em que, basicamente, os navios, os mercantilistas, a época do mercantilismo, se dirigia de forma predatória às colônias da África, da América Central, da América do Sul, para tirar de lá as suas riquezas naturais e levá-las à Europa. E também a própria mineração com o ouro. Então não havia uma indústria constituída, mas havia um corporativismo de artesãos, pessoas que produziam manufatura, e essas pessoas formaram o primeiro ponto da burguesia, porque quando eles se constituíram os artesãos só de couro, só de tecidos, só de barro, vasos, etc., esses primeiros artesãos se constituíram e formaram um grupo de trabalho, um grupo coletivo, que formou um corporativismo. Mas havia um artesão que se destacava, e ele então sublocava o trabalho dos outros. Então criou o primeiro nível de emprego, em que o artesão maior era o chefe daquela corporação e os outros eram seus subalternos, uma relação de assalariados. E com esse artesão maior enriquecendo, foi surgindo uma nova classe social, que era a classe social burguesa. Bem, e nesse sentido, apesar de toda essa corporação existente, surge a descoberta da máquina a vapor. Então, a energia da máquina a vapor, que se levou depois para o barco, para o trem, possibilitou uma nova ascensão de um novo tipo de capitalismo, capitalismo industrial. As indústrias produzindo tecidos, as indústrias produzindo barcos, as indústrias produzindo trens, revolucionaram o processo econômico da civilização ocidental e geraram uma nova relação entre o homem e o homem, entre o trabalho e a produção, entre o nível social, entre a vida urbana e a vida rural.
com a migração muito forte de cidadãos camponeses da vida rural para as cidades urbanas, aonde iam trabalhar como escravos na Inglaterra da época da primeira Revolução Industrial. Bem, essa primeira Revolução Industrial, portanto, é marcada, mais uma vez, pela energia do vapor, né? A máquina a vapor, é a primeira forma de energia a vapor. Nesse contexto também, nos Estados Unidos, eles declaram independência relativamente à Inglaterra e se inspiram no seu Bill of Law, declaração de Bill of Rights, sua declaração de direitos, aqui mesmo, nos direitos do homem, Declaração dos Direitos do Homem, produzida pela Revolução Francesa, que inspirou outras constituições. Em 1788 surge o barco a vapor, sempre nesse crescente, e como nós vimos aqui, surge a Revolução Francesa com os direitos, Declaração dos Direitos do Homem. Bem, outras descobertas surgem, Jenner descobre a vacina contra a varíola e outros eventos vão surgindo ainda no século XIX. Mas em 1799, Napoleão é chamado para restaurar a ordem na França, que após a Revolução Francesa houve uma grande estabilidade no poder, e ele é chamado para restaurar o equilíbrio, ele cria determinados triunviratos para moderar o poder, mas ele dá um golpe e assume o poder. Então, nesse momento, lamentavelmente para a civilização ocidental, retorna a monarquia, em que Napoleão se declara o novo imperador. Cai a Primeira República Francesa. Vocês estão me acompanhando? Como essa luta de poder ascende, né? Ela vai transitando de mãos para mãos, né? Não há uma estabilidade durante, vamos supor, um século, tudo muda, né? É isso que a gente tem que ver, que a lei divina do progresso, a lei divina da evolução, ela está por baixo, né? Underground, lá embaixo, subindo essas novas formas de governo, essas novas formas de status social. Bem, em 1804 e 1875, portanto, há um retorno da monarquia e do primeiro império, de uma outra forma. Em 1810, inicia o estudo do átomo, primeira estrada de ferro é construída nessa época, a mecanização da agricultura se sobe e o capitalismo industrial ele vai se fortalecendo cada vez mais. Mas esse capitalismo industrial ele tinha um prejuízo social grave, que eram os assalariados, que viviam em condições e regimes de trabalho semi-escravos ou quase escravos. Eles trabalhavam 7 dias por semana nas indústrias de Manchester e outras cidades da Inglaterra, em polos industriais. Eram escravizados, eles não tinham direito trabalhista, eles não tinham nada. E viviam, crianças às vezes eram obrigadas a trabalhar na indústria. O nosso Leon Denis, o grande filósofo da doutrina espírita, ele também aos 13 anos foi trabalhar numa indústria de impressão, uma gráfica, e ele juntava os tipos gráficos assim, as letras, para formar as palavras e fazia as páginas. E isso foi um dos fatos que levou mais tarde Leon Denis a ter um problema de déficit visual já na idade mais avançada. Então, a opressão da indústria, do capitalismo industrial daquela época sobre os assalariados foi muito forte, foi muito cruel. Aí houve uma reação social. Essa reação social ela aconteceu através da publicação do livro Capital de Karl Marx, tendo por base a dialética aplicada por Engels. Engels aplicou o pensamento dialético, eu não vou explicar, baseado num outro filósofo, Engels com H, e esse Engels e aplicou o pensamento dialético através da interpretação da história através do materialismo dialético. E produziu assim uma revolução do operariado, criou uma nova classe que pudesse reagir aos excessos do capitalismo industrial e dar condições de trabalho mais dignas àquela população.
E em 1848 surge o Manifesto Comunista, assinado pelo próprio Marx e pelo próprio Engels, 1848. Aí vai surgir uma nova época na história da civilização. Nesse ínterim, cai o Primeiro Império, cai Napoleão e surge a Segunda República. E mais além, em 1850 e 70, cai a Segunda República e volta novamente o Império. Mas nesse ínterim acontece a Segunda Revolução Industrial. Essa Segunda Revolução Industrial, ela, eu diria, é pleomorfa, porque ela é marcada pela energia, uso da energia combustível, os fósseis combustíveis, né? No caso, o petróleo, a energia elétrica, outra forma de energia, a produção dos automóveis, a indústria química, a metalurgia, consegue-se criar o aço, uma nova forma, aerovias e telefonias. Então, essa revolução, segunda revolução industrial, que tem na base a utilização de nova forma energética, que é o petróleo, juntamente com a energia elétrica, ela também é agregada por novas formas de informação, de comunicação, basicamente o telefone. E ali a energia eletromagnética vai sair mais tarde. Então, essa revolução industrial, ela se dá entre os anos de 1914 até 1850. Nesse ínterim, surge a Guerra Civil, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, o Norte contra o Sul, os confederados contra os sulistas e a Guerra franco-prussiana, em que a França queria reviver os tempos napoleônicos, de Fausto Napoleônico, e é fragorosamente derrotada pelo governo prussiano. O pessoal de Paris se revolta, surge a Comuna de Paris, que dura 10 dias, depois são destruídos também. A produção de novas formas de energia, invenção do dínamo, Pasteur identifica as bactérias, é um grande micro-organismo, pela primeira vez na história da humanidade são identificadas as bactérias com Pasteur, os micróbios. Nesse ínterim também cai o Segundo Império francês e surge a Terceira República. A Terceira República. Surge o motor de combustão através do uso do petróleo, pela explosão do petróleo, do combustível nas câmaras de combustão. Como nós falamos, surge a telefonia, surge uma outra guerra, a Guerra Russo-Turca, e em 1890 surge o capitalismo financeiro e a Bolsa de Valores. Como vocês estão vendo, o processo de desenvolvimento da humanidade nessas fases, ele está muito bem articulado com as relações econômicas. As relações econômicas vão marcando os processos de crescimento, né, de todos os níveis. E aqui surge o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? São as bolsas, são as ações. Então, os indivíduos podem comprar ações de uma determinada indústria, de um determinado grupo de produção industrial, né, ou mesmo do comércio, e participar dos lucros, dos dividendos. Então, ao final do exercício, se levanta o balanço daquela corporação, daquela indústria, e os dividendos são distribuídos entre seus acionistas. E esse capitalismo financeiro vai formar a Bolsa, e a Bolsa que vai investir na indústria em outras formas mesmo as formas de extração mineral, extrativismo, enfim, em todas as formas de produção de riqueza, entra o capitalismo financeiro como o recurso de financiar e depois pedir o retorno pelos dividendos. Cria-se, então, um novo padrão, não só agora gerido pela Segunda Revolução Industrial, com cada vez mais o aperfeiçoamento das máquinas, mas agora com investimentos que vão se tornando os fatores de grande crescimento e de grande progresso para a economia dos países. É descoberto o raio-x 95, o motor diesel, o telégrafo, o avião, com Santos Dumont. Em 1905, depois de tantas idas e vindas de repúblicas e impérios, na França, estabelece definitivamente a separação do Estado da Igreja.
o Estado é laico, o Estado não tem religião, embora permita as religiões, não, e a Igreja e outras religiões têm a sua liberdade de expressão e de credo, mas não podem ser mais reconhecidas como órgãos oficiais do Estado. Aqui no Brasil isso aconteceu na época da nossa proclamação da República, porque até então no Império haviam os poderes: a monarquia, o legislativo, que era o Congresso e os deputados, o judiciário, a monarquia. Havia também um primeiro-ministro que cumulativamente era Dom Pedro, então era um regime parlamentarista. Vocês não sabem, o regime monárquico nosso foi parlamentarista, ninguém sabe, mas é verdade. Então havia um primeiro-ministro, Dom Pedro, que acumulava o poder moderador, Dom Pedro, com o parlamentarismo, e o Congresso e o Judiciário. E havia outro poder, o poder eclesiástico. Muito triste isso. Quer dizer, a igreja ela assumia também um poder, ela que queria defender Cristo e defendia o mundo. Contrariamente ao que Cristo disse, de que vale ganhares o mundo e perderes o espírito, mas ela ganhou o mundo, ganhava o mundo. Com a proclamação da República, a igreja também sai do Estado e o Brasil vive um país, se torna um país laico. Bem, em 1898 e 1910, 1908 surge o automóvel e em 1910 a teoria da relatividade de Einstein, que faz uma união entre matéria e energia. Bem, essa foi a civilização, a segunda fase da civilização ocidental moderna, desde a Revolução Francesa, 1789, até 1914, quando vai ser assassinado o arquiduque Francisco Fernando e isso servir de estopim para a Segunda Guerra Mundial. É isso, meus amados alunos. Vocês devem estar gostando. Isso aqui é uma coisa que o Espiritismo penetrou, interpretou, está trazendo uma nova visão do social e mostrando que nós estamos aqui na Terra para agirmos pelo nosso livre-arbítrio. Se nós temos olhos, nariz, boca, ouvido, tato, olfato, sensório nosso, nós temos que agir por ele. Por isso o espiritismo nosso é um espiritismo calcado naquilo que Allan Kardec nos trouxe e que os espíritos da codificação nos legaram. A razão, sobretudo, a fé em Deus, sobretudo, Jesus como modelo e guia, mas nós somos agentes sociais e nós vamos atuar pela nossa inteligência, pelo nosso livre-arbítrio e pela nossa razão. Que Deus nos abençoe. Muita paz.